Fala, meus lindos, tudo bem com vocês? Hoje eu quero falar sobre todos os erros da gestão Ineos no Manchester United. Porque, acredite se quiser, uma gestão que quer de fato o bem do clube pode sim cometer erros. E a Ineos cometeu bastante desde que entrou no clube. Então vamos começar falando sobre isso, mas antes eu quero deixar bem claro que eu sim acredito que a Ineos ela preza pelo bem do Manchester United, ela quer ver o sucesso do Manchester United. Eu acredito sim que o Radcliffe torce para o clube e quer ver o bem da instituição. Porém, como eu disse, isso não evita você de fazer merdas. E ainda mais, o fato de você querer ver o sucesso do clube rapidamente pode fazer você cometer mais erros grotescos. O que nos leva ao nosso primeiro erro, que foi a não demissão do Erik ten Hag quando aquela temporada acabou. Bom, para quem não se lembra, 23/24 foi uma temporada desastrosa do começo ao fim, com exceção do último dia da temporada, que foi a final da FA Cup. Na final da FA Cup, o Ten Hag deu um nó tático em um jogo lindo, um jogo magnífico do Manchester United para cima do Manchester City e conquistou um título da FA Cup. Aparentemente essa partida foi tão mágica, tão importante, que a Ineos meio que desistiu de demitir o Ten Hag e manteve ele apesar de toda a temporada desastrosa. E eu acredito que eles fizeram isso por acabar sendo um pouco injusto demitir o cara que acabou de ganhar um título. Porém, o Ten Hag tinha gastado mais de 600 milhões de libras em contratações. O Ten Hag já vinha demonstrando resultados e performance do time ruins há muito tempo, além de que ele tinha decisões muito questionáveis, brigas internas e externas com jogadores, com dirigentes. Então a Ineos apostou que o Ten Hag ia melhorar e deu totalmente errado, porque ele foi demitido em outubro de 2024, depois de pouquíssimos jogos na Premier League e um desempenho continuamente desastroso. O que nos leva ao outro erro, que é a demissão do Ten Hag. Ué, mas como assim? Se foi um erro manter um Ten Hag, por que também foi um erro demitir o Ten Hag? Ora, veja bem, se você crava ali que você confia no treinador, é muito estranho você demitir ele depois de poucos meses. Vai totalmente contra tudo aquilo que a diretoria falava de planejamento a longo prazo, de confiar no treinador, de dar as peças certas. Ora, se é assim, então por que não demitiu ele no final da temporada? Muito mais fácil, certo? Mas pois bem, depois da demissão do Erik ten Hag veio o Van Nistelrooy e ele fez o time jogar muito bem. Os 4 jogos que ele teve foram realmente muito bons, ele não perdeu nenhum, mas ele foi rapidamente substituído por quem? Por Rubem Amorim. Ataca com lateral, defende com atacante, põe zagueiro na função do... E aí está mais um erro da gestão Ineos. Contratar o Rubem Amorim naquele momento. Ah, Bessi, você é engenheiro de obra pronta, você é um filho de uma puta porque todo mundo apoiava o Rubem Amorim chegar e agora você é engenheiro de obra pronta porque agora que deu errado você falou que foi um erro. Meio de temporada, Rubem Amorim no Sporting, ele vem pro United para pegar uma bomba, era óbvio que não ia dar certo a curto prazo. E ainda mais parar o bom trabalho que o Van Nistelrooy estava fazendo. Bessi, quem garante que o Van Nistelrooy ia ter um desempenho melhor que o Rubem Amorim naquela temporada? Bom, para começar, que ser pior que o Rubem Amorim naquela temporada é bem difícil, né? Acho que só o Jair Ventura ou Celso Rotti fariam uns trabalhos ruins desse tipo no Manchester United. Mas eu acho sim que o Van Nistelrooy faria um bom trabalho se ele tivesse ficado até o fim da temporada, porque é um jogador muito experiente de Premier League, conhece o Sir Alex Ferguson e sim, eu sou baba-ovo sim de todos os ex-jogadores que conhecem o Alex Ferguson, trabalharam com ele e sabem o que é ser o Manchester United. Então, Carrick, Solskjaer, Fletcher, Ferdinand, pode gravar isso aqui, não tenho medo de falar, eu vou babar ovo de todo mundo, vou passar pano pro Solskjaer se ele voltar pro clube, sim, e é isso aí, beleza? Então, tirar um cara que era experiente de Premier League e conhecia a filosofia do United e do Sir Alex Ferguson para contratar um cara que veio do Sporting, do portuguesão, é difícil defender, né?
Outra coisa que a Ineos errou foi após contratar o Rubem Amorim e não ter dinheiro em caixa, não ter condições financeiras de ajudar o Amorim na janela de janeiro. Nossa, então você traz um treinador que joga no 3-4-3 e você não tem alas no time e você também não tem dinheiro para investir em jogadores? Puta, só podia dar bom, né? Caramba, quem teve essa ideia genial? Galera, se fosse para contratar o Rubem Amorim, teria que ter um investimento, um gasto nível Chelsea. Papo de contratar uns 10 jogadores, fazer várias vendas, remontar o time por completo, porque o jeito que o Amorim joga é muito diferente do que o United estava jogando ao longo dos últimos 10 anos, entendeu? Mas aí beleza, vamos mais para o presente agora, esta temporada 25-26, janela de transferências, contratações, gostei de todas, sem reclamação nenhuma. Agora a saída, erros de novo. Mano, eu não sei se é só no United que isso acontece, tô falando dos clubes gigantes, né? Mas sempre que saem jogadores, a diretoria nunca tá preocupada em repor esses jogadores que foram embora, acabou o contrato, etc. Mano, a gente perdeu Lindelof, Evans, Phil Jones, mas isso aí é podre. Mas o que eu quero dizer é, a gente perde vários jogadores da mesma posição, tipo uns 3, 4, e a gente contrata, sei lá, um pra repor. Aí machuca um zagueiro, o pessoal fica, ah, não tem elenco. Lógico, os zagueiros vão embora, a gente não repõe. Mesma coisa com os atacantes. A gente mandou embora Rashford, Garnacho, Sancho, Antony e Højlund. Tá vendo isso aqui? 5 atacantes. 5 atacantes. Tchau. Quem o United contratou? Embelmu, Matheus Cunha e Chesco. O Matheus Cunha sendo mais um meia, uma posição parecida com o Bruno Fernandes, do que um ponta atacante de fato. Aí olha só que bacana. Além de ter mandado 5 jogadores embora, tem a Copa Africana das Nações, que tirou 3 titulares do Manchester United. Genial! Aí podem falar que o clube tem que respeitar o fair play financeiro, e eu concordo, né? É bom que você respeite as normas e as leis. Porém, você tem outras oportunidades. Você tem os empréstimos, você tem os jogadores livres no mercado, sem contrato. Enfim, o planejamento foi ruim, tanto é que perdemos jogadores por causa da Copa Africana das Nações. E nós não temos atacante agora para usar, nós não temos pontas. Tudo isso por conta desse erro de gestão de não ir repondo os jogadores que estão indo embora. Bom, e por último, esse erro é mais geral, que é a falta de clareza do que essa diretoria quer. Ela quer um planejamento a longo prazo? Ela quer escolher o seu treinador e fazer o planejamento ao redor dele por 3 ou mais anos? Não parece. Ten Hag foi demitido. Van Nistelrooy foi substituído pelo Rubem Amorim. Rubem Amorim foi demitido depois de resultados ruins. Ué, mas não era planejamento a longo prazo? E eu de fato concordo com a demissão do Amorim. Eu acho que ele tinha que ir embora mesmo, porque era um treinador muito ruim para a Premier League. Mas, se os dois treinadores que eles escolheram para ter um planejamento a longo prazo foi Erik Ten Hag e Rubem Amorim, porra, essas foi as duas piores escolhas da história do clube no século. E não é à toa que o Ten Hag até hoje não conseguiu se estabilizar num emprego novo. Foi pro Bayer Leverkusen, durou 2 partidas e foi mandado embora. Não é à toa também que o Liverpool rejeitou contratar o Rubem Amorim para contratar o Arne Slot. E não é à toa que o Rubem Amorim tem só 31% de vitórias na Premier League. Atacar com lateral. Disparadamente o pior. A Ineos é responsável pelo pior desempenho pós-Ferguson que já tivemos. E lembra que eu falei no começo do vídeo de você gostar do United pode fazer você cometer mais erros? Talvez isso queira dizer que eu acho que o Radcliffe queria dar uma estabilidade para a torcida, pelo menos uma certeza de um nome para comandar o clube pelos próximos anos, porque tá todo mundo cansado de ter vários treinadores, de ficar ciclando e reciclando e reconstruindo e recomeçando toda vez. Eu entendo isso e esse é um ponto válido. Mas eles quiseram fazer a reestruturação com o pior cara possível. E deu no que deu. Bom, comentem aí embaixo o que vocês acham. A Ineos está no mesmo nível dos Glazers, está melhor, está pior. Comenta aí o que você acha. Adoro quando vocês escrevem suas opiniões com respeito, é claro, aí embaixo, beleza?